Em meio às cicatrizes deixadas pela Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tentava se reerguer e o setor automotivo buscava novos rumos. Foi nesse cenário que, em 1948, nascia o Porsche 356, o primeiro carro a carregar oficialmente o nome da lendária marca Porsche. Mas, curiosamente, esse esportivo de alma rebelde tinha raízes em um carro popular, o Volkswagen Fusca. Ferdinand Porsche, engenheiro austríaco que fundaria a Porsche, já havia projetado o Volkswagen Tipo 1, o famoso Fusca, a pedido de Adolf Hitler, que sonhava com um carro do povo. Mas seu filho, Ferry Porsche, queria mais. Ele sonhava com um carro esportivo leve, ágil, elegante e confiável, que pudesse oferecer prazer de dirigir sem ser inatingível. Assim surgiu o conceito do 356. Com poucas ferramentas e recursos no pós-guerra, Ferry construiu o primeiro protótipo do Porsche 356 em um pequeno galpão em Giund, na Áustria. Usando peças do Fusca, como o motor traseiro de 1,1 litros e tração traseira, ele moldou um carro com carroceria leve de alumínio e linhas suaves e arredondadas. A combinação da leveza com a mecânica confiável dava ao carro uma dirigibilidade impressionante para a época. Em 8 de junho de 1948, o primeiro Porsche 356 ficou pronto. Esse dia marca oficialmente o nascimento da marca Porsche como fabricante de automóveis independentes. O carro chamou a atenção de entusiastas e rapidamente provou seu valor em corridas, ganhando prestígio e começando a formar uma reputação que até hoje é sinônimo de desempenho e excelência. As primeiras unidades foram fabricadas artesanalmente na Áustria, mas em 1950 a produção foi transferida para Zuffenhausen, na Alemanha, onde a Porsche estabeleceu sua sede definitiva. Lá, o 356 ganhou uma produção mais estruturada, passou por melhorias mecânicas e começou a atrair uma clientela fiel, composta por apaixonados por carros que buscavam algo único. A aceitação foi tão positiva que, mesmo com a aparência simples e motor modesto, o Porsche 356 logo se tornou um símbolo de esportividade refinada. E não demorou para que celebridades, pilotos e aficionados colocassem suas mãos e seus corações nesse pequeno notável que viria a moldar o futuro da Porsche. E se você achou que o começo foi interessante, espere até ver como o design e a engenharia do 356 evoluíram para criar um ícone atemporal. Se o nascimento do Porsche 356 foi marcado pela engenhosidade em tempos difíceis, sua evolução consolidou uma filosofia que a marca carregaria por décadas: performance por meio da leveza, equilíbrio e funcionalidade. A engenharia do 356 era um caso exemplar de como a simplicidade bem aplicada pode resultar em excelência. Neste capítulo, mergulhamos nos detalhes que tornaram o 356 tão especial aos olhos de engenheiros, designers e motoristas. O design do Porsche 356 era mais do que uma questão estética, ele era uma escolha funcional. A carroceria arredondada e baixa, com linhas suaves e aerodinâmicas, permitia que o carro cortasse o ar com facilidade. Ao mesmo tempo, suas proporções equilibradas garantiam boa distribuição de peso, algo vital para a dirigibilidade. O motor montado na traseira, herdado do Fusca, criava uma dinâmica de condução única, com respostas rápidas e tração eficiente, especialmente em curvas. Com o tempo, o Porsche 356 foi recebendo melhorias mecânicas significativas. O motor boxer refrigerado a ar, inicialmente com apenas 1,1 litro, foi sendo ampliado para versões mais potentes, chegando a 1,3, 1,5 e até 2,0 litros nas variantes mais avançadas. A potência, que começou em torno de 40 cavalos, foi subindo gradualmente, ultrapassando os 100 cavalos em algumas versões esportivas. Mas o segredo do desempenho do 356 nunca esteve apenas na potência, e sim na leveza. Um dos grandes trunfos da Porsche era a obsessão pela redução de peso. Em algumas versões do 356, especialmente os modelos Carrera e Speedster, o uso de painéis mais finos, ausência de itens supérfluos e o emprego de alumínio resultavam em carros com menos de 800 quilos.
Isso, combinado com a excelente aerodinâmica, permitia acelerações vigorosas e velocidade final impressionante para um esportivo pequeno dos anos 50. Outro ponto que merece destaque é a suspensão. A Porsche manteve o sistema de eixos oscilantes traseiros do Fusca nas primeiras versões, mas foi ajustando o conjunto para melhorar a estabilidade e o comportamento dinâmico. O 356 passou a ter uma condução firme e responsiva que agradava tanto em estradas sinuosas quanto em pistas de corrida. O sistema de freios a tambor, embora limitado pelos padrões modernos, era elogiado por sua eficiência na época e posteriormente deu lugar a discos em algumas versões de alto desempenho. No interior, o 356 era simples, mas elegante. O painel trazia instrumentos grandes, de fácil leitura, geralmente com conta-giro central, uma marca registrada da Porsche até hoje. Os bancos eram baixos e envolventes, reforçando a sensação de estar pilotando algo especial. Cada detalhe era pensado para o prazer ao dirigir, sem exageros, sem distrações. Era um carro feito para quem gostava de dirigir. Os engenheiros da Porsche também deram atenção especial à confiabilidade. Mesmo sendo um esportivo, o 356 era famoso por sua robustez. Donos conseguiam viajar longas distâncias ou participar de provas de resistência sem maiores preocupações. Isso o tornava ainda mais desejável, principalmente entre os entusiastas que queriam um carro para uso diário e também para finais de semana nas pistas. O Porsche 356 era, acima de tudo, um carro coeso. Tudo nele trabalhava em harmonia. O motor, o chassi, a aerodinâmica, o peso, a posição de condução. Nada era excessivo ou subaproveitado. Era a expressão do conceito alemão de engenharia racional aplicada à emoção da condução. E esse equilíbrio entre razão e paixão é uma das principais razões pelas quais o modelo é reverenciado até hoje. Mas o Porsche 356 não parou por aí. Ele se reinventou em diversas versões, cada uma com sua personalidade e história. Prepare-se para conhecer a evolução surpreendente das variantes desse ícone. Ao longo de seus 17 anos de produção, o Porsche 356 passou por várias transformações, evoluindo em desempenho, design e personalidade. Longe de ser um carro estático, o 356 se reinventava constantemente para se adaptar às exigências dos consumidores, às corridas e às tendências do mercado. Essa constante evolução deu origem a uma linha diversa, cheia de versões que até hoje encantam colecionadores e fãs da marca. A primeira grande distinção entre os modelos é dividida em 4 séries principais: 356 Pré-A, 356A, 356B e 356C. Cada uma representa um estágio diferente de evolução técnica e estética do carro. O 356 Pré-A, produzido de 1948 a 1955, é o mais raro e artesanal. Nessas primeiras unidades, o para-brisa era dividido ao meio e a carroceria era feita de alumínio nos modelos fabricados em Gilmund. O motor ainda era derivado diretamente do Fusca, com ajustes para oferecer mais potência. Esses modelos são os mais puristas, com acabamento espartano e alma de competição. Eram leves, ágeis e entregavam uma experiência crua de condução. Com o lançamento do 356A em 1955, o carro começou a se sofisticar. O para-brisa passou a ser curvo de peça única, melhorando a visibilidade e a estética. A mecânica ganhou atualizações, o motor cresceu para 1,6 litros e surgiram diferentes níveis de potência, incluindo a versão carreira, equipada com o lendário motor de 4 comandos de válvulas e duplo carburador. O 356A também marcou a estreia de melhorias no sistema de direção e de suspensão, tornando o carro ainda mais preciso e confiável. A partir de 1959, o 35B trouxe mudanças visuais mais evidentes. Os para-choques ficaram mais altos, os faróis mais elevados e a carroceria ganhou traços mais modernos, sem perder a identidade. Surgiram também 2 configurações de carroceria bastante apreciadas: a Roadster, uma conversível mais esportiva e leve, e a Notchback, uma rara fusão entre o coupé e o conversível.
No campo mecânico, o 35B ficou mais robusto, com freios aprimorados e motores mais potentes, que ultrapassavam os 90 cavalos em algumas versões. Finalmente, em 1963, chegou o 35C, a versão mais refinada e próxima da perfeição técnica. A principal inovação foram os freios a disco nas 4 rodas, algo raro em carros pequenos da época. Os motores foram revisados para oferecer mais potência e confiabilidade, com destaque para o modelo C2000 GS Carrera 2, que entregava desempenho excepcional. O 35C foi o canto do cisne da linha, já que, em 1964, o Porsche 911 foi apresentado ao mundo, marcando o fim da produção do 356 em 1965. Mas, além das séries principais, haviam edições especiais que deixaram sua marca. O Speedster, lançado em 1954 a pedido do importador americano Max Hoffman, foi uma delas. Com para-brisa baixo, capota simplificada e interior minimalista, era um carro barato e voltado para competições. Hoje é uma das versões mais desejadas e valiosas. Outra joia foi o 356 Carrera GT, feito para corridas de longa duração, com mecânica refinada e desempenho surpreendente. O Porsche 35C também brilhou nas pistas. Ele venceu diversas provas, como a Mille Miglia e Le Mans em suas categorias, mostrando que não era apenas um carro bonito, mas também extremamente competente. Essas conquistas reforçaram a reputação esportiva da marca e ajudaram a construir a lenda que a Porsche se tornaria. Cada versão do 35C trouxe algo novo, seja em estilo, desempenho ou engenharia. Isso fez com que o carro mantivesse sua relevância por quase 2 décadas, mesmo diante de mudanças tecnológicas rápidas no setor automotivo. O segredo estava em ouvir os entusiastas e manter a alma do carro intacta, mesmo com as melhorias. Mas, se você acha que o Porsche 35C era apenas um carro técnico, prepare-se para descobrir como ele se tornou um símbolo cultural, amado por artistas, estrelas de cinema e uma geração inteira de apaixonados por carros. O Porsche 356 não foi apenas um sucesso de engenharia e design. Com o passar dos anos, ele transcendeu o mundo automotivo e se tornou um verdadeiro ícone cultural. Seu visual elegante, sua aura de exclusividade e sua conexão com personalidades famosas ajudaram a eternizar o modelo como um símbolo de status, liberdade e estilo. O 356 não era apenas um carro, era uma declaração de personalidade. Nos Estados Unidos, principal mercado de exportação da Porsche nos anos 50 e 60, o 356 caiu nas graças de artistas, intelectuais e ícones de Hollywood. Um dos mais notórios foi James Dean, que possuía um Porsche 356 Speedster antes de adquirir seu infame 550 Spider. O ator era fascinado pela marca e pela leveza e precisão do 356, que usava tanto nas ruas quanto nas pistas. Sua morte trágica ao volante de um Porsche reforçou o mito em torno da marca e, por tabela, elevou o 356 a um novo patamar de lenda. Mas James Dean não foi o único. Steve McQueen, conhecido como o Rei do Cool, também era apaixonado por seu 356. Ele chegou a usar o carro em seu cotidiano e o considerava um dos mais puros esportivos já feitos. Outros nomes, como Janis Joplin, Paul Newman, Brigitte Bardot e até mesmo o escritor William S. Burroughs tiveram alguma ligação com o modelo, tornando-o parte de um imaginário coletivo de rebeldia sofisticada. O charme do 356 também conquistou o cinema e a televisão. Sua silhueta inconfundível apareceu em diversos filmes e comerciais ao longo das décadas, sempre associada ao bom gosto e ao espírito livre. Era comum vê-lo estacionado ao lado de iates, em mansões de praia ou nas mãos de personagens excêntricos e bem-sucedidos. A imagem era clara. O 356 não era para qualquer um. Era para quem sabia apreciar um carro com alma. Esse apelo cultural teve reflexos diretos no sucesso comercial do modelo. A Porsche, que era uma marca pequena e independente, cresceu rapidamente graças à imagem refinada do 356.
Nos Estados Unidos, o carro virou sinônimo de esportividade europeia de elite, rivalizando com marcas maiores como Jaguar, Alfa Romeo e até mesmo Mercedes-Benz. O 356 foi, de certa forma, o carro que apresentou a Porsche ao mundo como sinônimo de prestígio e prazer ao volante. Outro ponto importante foi a comunidade de entusiastas que se formou em torno do carro. Desde os anos 50, grupos de proprietários e fãs do 356 organizaram encontros, corridas amadoras e clubes dedicados exclusivamente ao modelo. O mais conhecido é o 356 Registry, fundado nos Estados Unidos e ainda ativo hoje, com milhares de membros ao redor do mundo. Esse tipo de devoção ajudou a manter viva a paixão pelo carro, mesmo décadas após o fim de sua produção. A estética atemporal do 356 também inspirou designers e influenciou a própria Porsche. A linha suave do teto, os faróis arredondados, a traseira limpa e fluida, tudo isso reapareceria no 91, sucessor espiritual do 356. Até hoje, muitos elementos do 356 podem ser vistos em modelos atuais da marca, como o 91, o Cayman e até no elétrico Taycan, como uma forma de homenagem à herança Porcini. O impacto cultural do Porsche 356 vai além do tempo. Mesmo com o avanço da tecnologia, ele permanece como um símbolo de uma era onde o prazer de dirigir era prioridade e o carro era uma extensão da personalidade de seu dono. Cada unidade do 356 conta uma história, carrega um passado e desperta um sentimento difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. E se você acha que o 356 brilhou no passado, espere até ver como ele abriu caminho para a criação do carro esportivo mais icônico da história da Porsche, o lendário 91. A essa altura, o Porsche 356 já havia conquistado corações, mentes e pistas. Era respeitado por sua engenharia, admirado por seu estilo e amado por sua alma. Mas como tudo na indústria automotiva, o tempo cobra sua conta. No início dos anos 60, a Porsche sabia que precisava dar um passo adiante. O mundo estava mudando, a concorrência se sofisticando e o público exigindo mais. E foi assim que nasceu o sucessor do 356, um novo capítulo na história da Porsche, o 911. O desafio era enorme. Substituir um carro tão icônico quanto o 356 significava não apenas criar algo tecnicamente superior, mas também emocionalmente à altura. O projeto foi liderado por Ferdinand Alexander Porsche, neto de Ferdinand Porsche e filho de Ferry. A ideia era simples, mas ambiciosa: criar um carro maior, mais potente, mais confortável e ainda fiel ao espírito do 356. Em 1963, no Salão de Frankfurt, o mundo conheceu o protótipo do novo modelo. Na época, ele se chamava Porsche 901, mas por questões de direitos autorais com a Peugeot, que usava o zero no meio de seus códigos de modelo, o nome foi alterado para 911. A silhueta remetia claramente ao 356, mas com traços mais modernos, teto mais alto, faróis integrados à carroceria e um interior mais refinado. O motor ainda era um boxer traseiro, agora de 6 cilindros, com mais potência e ronco característico. O lançamento do 911 em 1964 marcou o fim da produção do 356 em 1965. Mas o fim não foi um adeus, foi uma passagem de bastão. O 911 não nasceu do nada. Ele foi construído sobre os alicerces do 356. Muito da engenharia, da filosofia de leveza, da distribuição de peso e da condução instintiva vieram diretamente do modelo anterior. O 911 era, de certa forma, um 356 amadurecido, pronto para enfrentar uma nova era. O interessante é que, mesmo com a chegada do 911, o Porsche 356 continuou sendo valorizado. Ele nunca foi esquecido. Pelo contrário, à medida que o 911 ganhava fama e novas gerações surgiam, o 356 se tornava cada vez mais uma relíquia, um elo direto com a origem da marca. Sua simplicidade encantava num mundo cada vez mais complexo, e sua elegância clássica permanecia imbatível. O legado do 356 está presente em tudo que a Porsche faz até hoje. O posicionamento do motor, o formato dos faróis, o painel com conta-giro central, a busca pelo equilíbrio entre desempenho e prazer de dirigir,
tudo começou com ele. A própria filosofia da marca de oferecer esportividade utilizável no dia a dia foi moldada com o 356 e continua viva nos modelos mais modernos. Além disso, o sucesso do 356 pavimentou o caminho para a Porsche se tornar o que é hoje, uma das marcas mais respeitadas e valiosas do mundo automotivo. Sem o êxito daquele pequeno esportivo nascido no pós-guerra, é difícil imaginar que a Porsche teria sobrevivido, muito menos prosperado como prosperou. Ele foi a base financeira, técnica e emocional de toda a trajetória da empresa. Hoje, quando se fala em carros clássicos, o Porsche 356 está entre os mais desejados. Colecionadores pagam verdadeiras fortunas por modelos bem conservados, especialmente as versões Speedster, Carreira e Pré-A. A valorização é constante e seu status só cresce com o tempo. Mais do que um automóvel, o 356 virou uma peça de arte sobre rodas. Um tributo à criatividade, à paixão e à engenhosidade. Mas antes de encerrarmos essa história, ainda resta uma última pergunta. O que faz o Porsche 356 continuar encantando pessoas em todo o mundo, mesmo após mais de 75 anos de sua criação? Prepare-se para a resposta no capítulo final. Mais de 7 décadas após sua criação, o Porsche 356 continua vivo, não apenas nos museus ou nas mãos de colecionadores, mas no imaginário de qualquer apaixonado por carros. Seu legado não se limita à história da marca Porsche. Ele se tornou um símbolo de pureza automotiva, da engenharia que emociona e da estética que resiste ao tempo. Em um mundo acelerado e digitalizado, o 356 representa um tipo de carro que já não se fabrica mais, e talvez por isso seja tão reverenciado. Hoje, o 356 é um dos clássicos mais procurados e valorizados do planeta. Os modelos mais raros, como o Speedster 1954, os Pré-A em alumínio de Gmund ou os Carreira GS, podem facilmente ultrapassar a casa do $1 milhão em leilões internacionais. Mesmo versões mais comuns, como os cupês 36B e 36C, têm preços elevados, refletindo tanto sua raridade quanto a demanda constante. Mas não é apenas pelo valor financeiro que o 366 se destaca. Ele é um carro que continua sendo dirigido, admirado e celebrado em todo o mundo. Encontros dedicados ao modelo acontecem nos Estados Unidos, Europa, Japão e Brasil. Clubes como o Porsche 365 Registry mantêm viva a troca de conhecimento técnico, as restaurações fiéis e a celebração de sua história. Muitos donos mantêm seus carros em estado de museu, enquanto outros não hesitam em colocá-los nas estradas como se dissessem, foi feito para rodar. Outro fenômeno recente é a ascensão dos restomods e réplicas. Empresas como a Emory Motorsports e a Outlaw Garage reinterpretam o 366 com tecnologias modernas, mantendo o visual clássico, mas com mecânica atualizada. São projetos que dividem opiniões entre puristas e inovadores, mas que mostram o quanto o modelo segue influente mesmo fora dos padrões originais. A alma do 366 permanece presente, mesmo em criações mais ousadas. O Porsche 366 também continua sendo uma presença constante na cultura pop. Ele aparece em filmes, séries, propagandas e até em clipes musicais. Celebridades atuais como Jerry Seinfeld e Patrick Dempsey mantêm modelos 366 em suas garagens. E na era das redes sociais, o carro ganhou nova vida. Perfis dedicados a ele acumulam milhares de seguidores no Instagram, TikTok e YouTube, como o seu canal, que está resgatando toda essa história com paixão. Além disso, o 366 simboliza algo raro nos dias de hoje: a união entre forma e função. Ele não foi feito para impressionar com números ou tecnologias invasivas. Foi feito para sentir, para curtir cada curva, cada ronco do motor, cada cheiro de gasolina e couro antigo. Em um tempo onde carros elétricos, silenciosos e autônomos dominam as manchetes, o 366 grita, com um sussurro mecânico, que ainda existe espaço para emoção. Mais do que uma máquina, o 366 é uma cápsula do tempo. Um lembrete de que os maiores sucessos muitas vezes nascem da escassez, da criatividade e da paixão.
Ferry Porsche não tinha um exército de engenheiros ou bilhões em investimentos, tinha uma ideia clara do que deveria ser um carro esportivo. E o mundo agradece por isso. O Porsche 366 encerrou sua produção em 1965, mas nunca deixou de existir. Está vivo nos olhos de quem o admira, nas mãos de quem o dirige e no coração de quem entende que um automóvel pode ser muito mais do que um meio de transporte. Ele pode ser arte, pode ser herança, pode ser história. E agora, graças a você que acompanha o canal História dos Carros, essa história continua a ser contada. Um capítulo por vez, uma curva por vez, um ronco de motor por vez.